recebi o convite de um amigo para poder trabalhar na Rádio Nova Lima FM, sob a pauta de diversidade sexual e diversidade de gênero, toda quarta-feira, durante mais ou menos 1 hora. E eu tive contato com essa pauta desde muito cedo, quando eu me descobri homossexual. Então eu comecei a pesquisar bastante em relação a isso, e pela minha formação cristã, eu me senti bastante desafiado em tentar entender esses dois lados dentro de uma perspectiva homossexual. Como são esses dois mundos, como que é essa diferença dos dois entendimentos em relação à homossexualidade. Então, desde novo, eu sempre pesquisei muito em relação a isso, eu sempre tive muito interesse em tentar entender como é que funcionava. Então eu comecei os meus estudos nesse sentido, tentando saber o que estava acontecendo comigo, e ao mesmo tempo eu consegui me instruir para poder tentar entender o que estava acontecendo na sociedade ao mesmo tempo, assim. Então foi mais ou menos esse o meu contato inicial com a questão das diversidades. Olha, Nova Lima é uma cidade muito pequena, e é comum em cidades pequenas o conservadorismo ele ser bastante grande. Então tem sido desafiador falar sobre uma pauta tão polêmica em uma cidade tão pequena, mas ao mesmo tempo eu tenho sido bastante bem recebido lá em Nova Lima, que tem muitas pessoas que estão dispostas a uma mudança de mentalidade, estão dispostas a uma reflexão sobre aquilo que a sociedade vê como comum, a sociedade vê como normal, e aquilo que as minorias elas desejam de representatividade, elas desejam como anseio, que é igualdade de gêneros, igualdade de direitos, que são pautas bastante corriqueiras e que têm sido bem discutidas em Nova Lima. Eu tenho como exemplo disso uma amiga minha, Penélope Medeiros, que foi a primeira funcionária pública de Nova Lima a poder utilizar o nome social dentro da prefeitura, que foi uma conquista de Nova Lima nesses últimos anos. Eu acho que a gente tem que reconhecer o esforço do governo federal em tentar trazer a questão do nome social para um exame um exame tão grande como o Enem, que é feito em todo o território nacional. É um exame que só acontece em 2 outros lugares que eu sei, como por exemplo nos Estados Unidos e na China, que não tem nenhum outro lugar que tem um exame que abrange um território tão grande, um exame unificado que abrange um território tão grande. Então a gente tem que reconhecer sim o esforço do governo em tentar trazer essa questão, mas existem falhas que têm que ser consertadas. Essa falha, por exemplo, é uma falha que eu considero inadmissível. Ela poderia ser evitada de diversas formas, e é uma questão de consciência antes mesmo de uma questão legalista. Não seria uma mudança de legislação que faria com que as pessoas elas mudassem as suas mentalidades, mas sim campanhas de conscientização ou questões relativas a isso, que poderiam trazer uma reflexão para a sociedade que traria uma mudança de mentalidade. Então eu acredito que se as pessoas elas se preocupassem realmente, se o governo se preocupasse realmente de uma forma mais profunda em relação aos direitos das minorias, no caso específico, os direitos das pessoas transexuais, em utilização de um nome que não as tira de uma situação confortável, que as coloca em uma situação desconfortável. Se tivesse uma preocupação maior do governo em relação a isso, problemas como esse eles seriam evitados. Por uma simples questão de parar para pensar um pouco em qual é a realidade do outro e tentar fazer com que as pessoas consigam se adaptar melhor a esse exame, que é o exame do Enem. Eu acho interessante que você tocou numa questão que é uma verdade muito, muito complicada, que é a questão de nós termos nas casas legislativas a Constituição mais conservadora desde da ditadura militar. Isso é uma realidade. E eu não vejo que essa é uma realidade distante da realidade social que nós estamos vivendo. Se essas pessoas estão lá para poder representar a população, é porque elas foram votadas. E elas foram votadas por 2 tipos de pessoa. O tipo de pessoa que votou sem saber em quem realmente estava votando, e o tipo de pessoa que votou realmente querendo uma bancada mais conservadora. E eu tenho visto a ascensão de muitos políticos ligados a partidos religiosos, que têm recebido bastante espaço dentro da mídia religiosa e dentro das comunidades, seja dentro das igrejas, seja no convívio fora da igreja dessas pessoas. Elas têm recebido bastante apoio.
Então eu tenho visto um respaldo dessa bancada conservadora na sociedade. Mas essas tentativas de imposição de ideologias não laicas, vamos colocar nesse sentido, porque o Brasil, compartilha o pressuposto que o Brasil é um Estado laico, e tentar restringir direitos a casais homoafetivos seria uma tentativa clara para mim de uma bancada religiosa que não concorda com isso e acredita que seria dever do Estado coibir esse tipo de ação, coisa que não é, coisa que o Estado laico ele não deveria fazer. Isso tem partido do Congresso, isso tem partido de projetos de lei, como por exemplo a lei o projeto de lei, o projeto do Estatuto da Família, que tenta não constituir uma união homoafetiva como uma possibilidade de constituição de família. E isso vai contra um próprio posicionamento do STF, que tem julgado como constitucional a formação e a adoção de crianças, por exemplo, por casais homoafetivos. Essa é uma postura retrógrada de um Congresso que foi eleito por uma população que ainda tem uma mentalidade retrógrada e que não tem apoio em outras instâncias da justiça, por exemplo. Então é uma tentativa falha, no caso de tentar trazer um retrocesso para os avanços que a sociedade brasileira tem feito. Espero do fundo do meu coração que as mulheres elas consigam tomar a frente de diversos campos de batalha e tenham realmente representatividade, coisa que a gente não tem hoje em dia. Se você for analisar a sociedade brasileira, ela é uma sociedade extremamente patriarcal, extremamente machista. Quando eu digo patriarcal, esse é um conceito bastante abordado na sociologia, que é uma sociedade em que o homem ele é visto como um gênero, o gênero masculino ele é visto como um gênero superior em detrimento ao gênero feminino. Então há uma hierarquização dos gêneros, como se só existissem dois e como se dentre esses dois o masculino seria superior ao feminino. E por machismo eu digo uma sociedade que realmente não respeita a mulher como um indivíduo independente e vê a mulher como uma serviçal do homem mesmo. Então eu espero realmente que as mulheres elas consigam tomar à frente de diversos movimentos sociais como elas têm tomado hoje em dia e consigam mudanças sociais que são extremamente necessárias, como por exemplo a descriminalização do aborto, que é uma questão extremamente importante e que eu não vejo por que homens discutem esse tipo de temática, sendo que homem não tem filho. Então o homem não devia abrir a boca para poder comentar esse tipo de coisa. Eu não vou falar nada em relação ao aborto, porque eu não tenho útero, eu não posso ter filho, então não é espaço meu discutir isso. Quem tem que discutir isso é a mulher. E para a mulher discutir isso, primeiro ela vai ter que ter representatividade, vai ter que ter mulher lá dentro da Câmara, vai ter que ter mulher lá dentro do Senado para poder discutir em relação a isso. E não um bando de homem machista que foi criado numa sociedade em que a mulher é serviçal do homem para poder discutir esse tipo de coisa. Desde do período da ditadura militar, teve um aumento da unificação da bandeira LGBT. A partir do período da ditadura militar, começaram a se organizar coletivos, associações e questões relativas à bandeira LGBT. Eu não sei se vocês sabem o caso de Stonewall Inn, que foi um boom que teve nos Estados Unidos dentro de um bar, onde a partir daí surgiram diversos movimentos LGBT. Foi a partir daí que surgiu o Dia do Orgulho LGBT. E aconteceu um episódio parecido com esse aqui no Brasil, num bar que chamava Ferros Bar, que ficava em São Paulo, mais ou menos entre a década de 70 e a década de 80, que era um bar que era bastante frequentado pelas lésbicas. E esse bar ele era bastante conhecido por isso, e lá foram organizados diversas reuniões em prol da conscientização popular, de unir na busca de direitos, e aconteceu uma revolução lá que foi um marco assim, pro país, que não é muito falado, muita gente não sabe disso, mas esse foi um marco gigantesco. Foi a partir daí que foi começado a discutir o Dia da Visibilidade Lésbica, que tem essa discussão se seria no dia 19 de agosto, se seria no dia 29 de agosto. Então, a partir daí,
muitos grupos surgiram para a discussão dos direitos da população LGBT, principalmente em São Paulo e no Rio, que eram os dois locais onde tinha uma maior abertura para isso. Então eu vejo que a partir do período militar, teve um crescimento dessa preocupação da camada LGBT em lutar pelos seus próprios direitos, exatamente pela repressão que eles estavam sofrendo naquele período. E isso tem crescido com o passar do tempo. Se a gente for pensar em 91 até agora, por exemplo, tem crescido bastante o número de participantes das paradas gays, por exemplo. Cresceu bastante até mais ou menos 2005, se não me engano, onde começou a ter uma repressão, vamos colocar assim, uma repressão midiática muito grande em relação a esses eventos que estavam se tornando, pela visão da mídia, eventos muito festa, sem uma conscientização, sem uma proposta fática do que mudar. Mas não dá para falar que não foi um avanço, porque ao mesmo tempo nós tivemos diversas possibilidades de representação nesse período. Então eu vejo que desde a ditadura militar nós tivemos um grande avanço, sim, na luta pelos direitos homoafetivos, principalmente pela maior mobilização dessa parcela da sociedade. Uma coisa que eu acho extremamente interessante, que foi mais ou menos 30 anos atrás que o movimento LGBT ele se tornou um movimento mais forte. E ele se tornou um movimento mais forte exatamente porque houve uma maior repressão em relação a isso. Então, Edson Honest, que é um sociólogo, ele fala bastante em relação a isso, que é a questão da unificação pela repressão. Porque, a partir do momento em que um grupo ele sofre e ele se reconhece como grupo porque ele está sofrendo uma mesma situação, eles se organizam e lutam pelos seus direitos. Então, a partir do momento em que você reprime um grupo, esse grupo ele se une e ele tenta conseguir os seus direitos. E é isso que eu vi estudando, claro, porque eu não presenciei, no período da ditadura, que foi uma repressão ainda maior em relação aos homossexuais, a bandeira LGBT como um todo. E uma resposta a isso foi um fortalecimento do grupo. E eu vejo isso atualmente. Ao mesmo tempo que a bancada evangélica, que a bancada da bala, a bancada conservadora, vamos dizer assim, eles tentam reprimir a população LGBT, eles tentam reprimir quem busca pelos direitos das minorias. Essas minorias, elas se levantam de uma forma ainda mais forte e lutam pelos seus direitos com ainda mais garra. Então eu vejo que é um movimento cíclico. A partir do momento que você tem repressão, as pessoas elas dão a volta por cima e elas lutam ainda mais pelos seus direitos. Então é uma escada. Você precisa dessa escada para poder evoluir. E infelizmente muita gente sofre no meio do caminho, mas é para isso que a gente tem memória, né? É para poder homenagear essas pessoas pela luta que elas tiveram e pela força que elas tiveram, pelos avanços que nós conseguimos através disso.